Olá! Nesse vídeo eu não vou falar sobre nenhum fenômeno físico. Eu vou falar sobre uma aproximação que é muito utilizada na física, principalmente em algumas demonstrações. Com o uso das aproximações, é possível chegar em equações mais simples e fáceis de se manipular. Estão prontos? Então vamos ver por que e quando nós podemos dizer que o seno de um ângulo é aproximadamente igual à tangente desse ângulo. Esse aqui é o ciclo trigonométrico. Já esses eixos vertical e horizontal que passam pelo centro do ciclo, os eixos dos senos e dos cossenos, indicam os valores do seno e do cosseno de um ângulo θ. Como esse ciclo trigonométrico tem raio unitário, ou seja, igual a uma unidade, os valores do seno e do cosseno só podem variar entre +1 e -1. Já essa reta vertical tangente ao ciclo trigonométrico indica os valores da tangente do ângulo θ. Isso para ângulos entre 0 e 90 graus, que são os que nos interessam aqui. Para ficar mais claro, considere esse ponto P. Se a gente traçar um segmento de reta OP do centro do ciclo até o ponto P, o ângulo formado entre esse segmento e o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, pode ser chamado de θ. Essa letrinha grega aí que parece um zero cortado no meio. Agora, traçando um segmento horizontal do ponto P até o eixo dos senos, nós delimitamos um segmento de reta, esse aí que está em amarelo, e o comprimento desse segmento de reta é que nos dá o seno do ângulo θ. Se a gente traçar agora uma reta vertical do ponto P até o eixo dos cossenos, nós delimitamos um outro segmento de reta, esse aí que está em rosa. O cosseno do ângulo θ é dado pelo comprimento desse segmento. Assim fica mais fácil você ver e perceber que o seno e o cosseno de um ângulo nunca vão ser maiores do que 1. Legal, e a tangente do ângulo θ? Para determinar a tangente de θ, a gente deve prolongar o segmento de reta OP até o eixo das tangentes. Assim nós delimitamos um novo segmento de reta, esse aí que está em azul, e o comprimento desse segmento de reta é que nos dá a tangente do ângulo θ. Olhando agora para os segmentos amarelo e azul, você pode perceber que o seno de um ângulo qualquer entre 0 e 90 graus é sempre menor do que a sua tangente. Comparando esses dois segmentos lado a lado, fica ainda mais fácil perceber isso. Outra coisa que você pode perceber é que, aumentando o ângulo θ, a diferença entre o seno e a tangente fica ainda maior. Vamos comparar agora os dois segmentos novamente lado a lado. Da mesma forma, quanto menor for o ângulo θ, mais próximos se tornam o seno e a tangente. Repare que a diferença entre os tamanhos dos dois segmentos já está bem menor aqui. Reduzindo o ângulo θ ainda mais, a diferença entre os valores do seno e da tangente fica quase imperceptível. Olha agora como que os segmentos amarelo e azul têm praticamente o mesmo tamanho. Essa tabela aqui com os valores do seno e da tangente de alguns ângulos deixa essa relação ainda mais clara. Primeiramente, repare que o valor da tangente de 80 graus é muito maior do que o seno do mesmo ângulo. Se a gente pegar alguns ângulos um pouco menores, como 60, 50, 40 graus, dá para ver que a tangente ainda é bem maior do que o seno, mas a diferença vai ficando cada vez menor. Quando olhamos os ângulos de 30 graus e 20 graus, a gente percebe que a diferença entre o seno e a tangente só vai aparecer na segunda casa decimal. Já para o ângulo de 10 graus, a diferença só é percebida na terceira casa decimal. E para um ângulo bem pequeno, como 5 graus, a diferença só pode ser percebida adicionando-se uma quarta casa decimal, ou seja, os valores do seno e da tangente de ângulos pequenos são praticamente iguais. Assim, nós podemos concluir o quê? Que para ângulos pequenos, principalmente aqueles menores que 15 graus, a aproximação seno de θ igual a tangente de θ é válida e não produz diferenças relevantes nos resultados dos cálculos. Muito pelo contrário, em alguns casos, como na dedução das equações da profundidade aparente de um dióptro plano, ou do período de oscilação de um pêndulo simples, essa aproximação nos permite chegar a equações muito mais simples. É isso. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like bacana aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal também.
Ah, outra coisa, se você ainda não me segue, pode me seguir no Instagram, no prof.araújo_física. Galera, um abraço, até o próximo vídeo.